Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A gente vai tratar sobre esse assunto aqui no programa, pegando como gancho uma matéria que saiu hoje na Folha, que fala sobre a autoestima da mulher negra a partir dos nossos cabelos. E a Paula está aqui do meu lado. Paula, seja bem-vinda. Como é que é? Obrigada por estar aqui neste Como é que é, nesse 25 de julho ao meu lado. Oi, Pri, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Vamos bater um pouco de papo aqui sobre a sua matéria, mas antes, Paulo, eu queria que você dissesse pra gente, vamos começar explicando para quem está assistindo, por que hoje, 25 de julho, é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha? Bom, essa data, ela remonta ao encontro de mulheres negras em 1992, que lá na República Dominicana, elas estavam querendo reivindicar e denunciar as desigualdades tanto socioeconômicas quanto de gênero e raça que elas viviam. E esse encontro ficou conhecido como o primeiro encontro de mulheres negras, latinas e caribenhas. E depois a ONU reconheceu a importância desse encontro e foi-se então instituído o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa data ela é importante até hoje, embora já tenha aí mais de 20 anos, né, desse primeiro encontro, porque mulheres negras continuam, né, tendo aí uma série de intersecções, de violências, de demandas sociais que elas precisam reivindicar. E também é uma data de celebração, por que não, da nossa resistência, da nossa força e da nossa beleza, puxando um pouquinho aí da pauta que eu escrevi. Sim, já acabou de falar sobre beleza, mas também hoje aqui no Brasil, além do Dia Internacional da Mulher, é dia também, tem uma homenageada, né, falando aqui em força, que é a Teresa de Benguela. Queria que você explicasse pra gente quem que é a Teresa de Benguela, homenageada aqui. A Teresa foi uma líder quilombola de um quilombo lá no Mato Grosso. Ela ficou cerca de 20 anos coordenando, né, politicamente, socialmente, esse grupo de principalmente negros e indígenas. E eles foram um quilombo que se destacou muito pela organização econômica e política que eles tiveram. Eles formaram um sistema em torno da agricultura, eles produziam algodão, milho, feijão, banana, e eles vendiam, comercializavam todos esses produtos. E foi uma espécie quase que de uma sociedade mesmo que eles conseguiram construir ali. Mas ela foi presa, né, cerca de 20 anos depois dela ter ali coordenado esse grupo. Eu não sei se eu falei, mas isso no século XVIII. E na prisão ela foi morta. E aí a versão oficial é de que ela teria se matado, mas há denúncias de que, na verdade, ela sofria maus tratos, não recebia alimentação e por isso ela acabou morrendo. Mas é um símbolo de resistência para as mulheres negras até hoje. Por isso foi escolhida para ser homenageada nessa data, né? Isso. Paulo, agora eu queria falar sobre dados, né? Sempre importante a gente trazer aqui dados para entender a realidade, né? Eu queria que você dissesse para a gente o que você tem de dados sobre quem são as mulheres negras, né? O que a gente tem de informações sobre esse perfil? A gente não tem, pelo menos eu não encontrei um dado do IBGE que some a interseccionalidade entre gênero e raça, mas a gente sabe que pretos e pardos são 56% dos brasileiros, né, de acordo com dados do IBGE. E aí acho que esses dados eles trazem um pouco do porquê é importante a gente relembrar essa data ainda hoje. Se a gente for pensar, por exemplo, no aspecto da saúde, as mulheres pretas e pardas são as mais afetadas pela dengue no Brasil. A gente teve uma super pandemia de dengue no começo do ano e houveram ali acompanhamentos do Ministério da Saúde em tempo quase que real, demonstrando que essas eram as pessoas que mais eram acometidas pela doença. Tem a questão também da mortalidade materna, que é ou uma morte no parto ou logo após o parto. E as mulheres negras têm o dobro de chance de mulheres brancas de serem mortas nesse período. E aí junta a violência obstétrica, né? Uma série de coisas. Existem dados do Ministério da Saúde que mostram isso, mas também tem um estudo da Unicamp que saiu assim umas 2 semanas atrás e que também tem esse levantamento. E por fim, pensando já uma questão um pouco mais social, elas são também as maiores vítimas de violência. E quando a gente fala de crianças e adolescentes negras, elas são as principais vítimas de estupro, 40% das vítimas de estupro são meninas e adolescentes negras hoje em dia. E aí, só mais 2 informações sobre mercado de trabalho. Mulheres negras ganham
menos da metade do que homens brancos no mercado de trabalho, isso comparando, claro, ali a mesma profissão, né, os mesmos atributos. E as mulheres pretas ganham 1/3 dos homens brancos no setor de cultura especificamente. Fora, assim, de cargos de chefia, por exemplo, que elas não chegam a 3% de todos os CEOs e chefes do Brasil. Então, daí a importância da gente comemorar, mas também reivindicar o Dia da Mulher Negra. Sim, esses dados são para a gente refletir também, né, sobre as nossas condições, né, a condição das mulheres negras. Mas vamos falar também de coisa boa, porque a gente também tem muita coisa boa para falar, né, queria falar sobre a autoestima, né, das mulheres negras, e eu queria começar pela sua matéria, né, você fez essa matéria, daqui a pouco você vai explicar o que as entrevistadas disseram, mas eu queria, Paulo, que você me contasse primeiro como é que foi essa apuração e de onde partiu a ideia da pauta? Essa pauta, ela surgiu de um estudo que foi criado ali pelo Instituto Sumaúma e a agência R Pretas, encomendado pela Seda. Depois a gente vai falar do papel das grandes marcas e empresas, mas tem um estudo que eles me falaram, me ofereceram, que fala que 8 em cada 10 mulheres negras consideram que os seus cabelos são uma forma de expressão. E aí, conversando com a editora, a Vitória, a gente analisou ali se a gente conseguiria trabalhar esse estudo, mas porque ele tinha uma amostra muito pequena em comparação com o Brasil, a gente não conseguia usar esses dados para dar base para uma matéria. E aí a gente decidiu, então, partir para a experiência mesmo das mulheres, para conhecê-las e ouvir o que elas sentiam, como que elas, né, se relacionavam com os seus cabelos e a própria autoestima. E aí, só trazendo um contexto, né, a gente sabe aí que cerca de uns 15 anos atrás teve aquele boom da chapinha, aquela época de Cobras e Lagartos, né? A personagem da Thaís Araújo, aquele cabelo liso lambido, as mulheres pretas todas alisando, fazendo chapinha, esse era o padrão de estética nas revistas. Depois a gente, cerca de uns 10 anos atrás, teve o início da onda da transição capilar, que é quando as mulheres negras começaram ali a fazer um processo realmente de deixar a química e tornar o seu cabelo natural novamente. E agora a gente, nos últimos 2 anos, tem observado um retorno dos alisamentos. Talvez ali um efeito pós-pandemia, mas algumas mulheres dizendo que a pressão nos ambientes de trabalho, sociais, voltaram a crescer. E também algumas dizendo que é por uma questão de praticidade, mas sempre o cabelo tá aí como uma grande questão na vida das mulheres pretas. Sim, ele sempre aparece em algum momento, né? Fala em vários aspectos. E Paula, qual que é a relação, né? Vamos falar então dessa relação entre os cabelos e a autoestima das mulheres negras. Bom, eu conversei com a Rafaele Queiroz, que ela é doutoranda em Antropologia Social pela Federal do Amazonas. Foi bem legal, assim, a gente teve até uma dificuldade de conexão, porque ela algumas vezes estava bem no interior, mas ela começa o estudo que ela tem falando que o cabelo é uma expressão da identidade negra. E se a gente for pensar, o movimento Black Power, ele já foi uma resposta a essa opressão estética, né, que as pessoas negras viveram ao longo das décadas. E desde o início tem essa pressão que coloca a pessoa negra, o cabelo negro, crespo, cacheado, como algo feio, como algo, às vezes, até como sujo, como fedido, como desarrumado. E essa construção toda vai colocando a mulher negra especificamente nesse lugar de inadequação, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não precisa provar que ela está limpa, de que ela precisa provar que ela tá arrumada. E aí isso vai trazendo uma interiorização mesmo dessas formas de racismo que são colocadas ali pela sociedade. E vai gerando tanto um adoecimento emocional quanto uma quebra da autoestima dessa mulher. E não vai afetar só a forma como ela se vê, eu me sinto bonita ou não, mas a forma como ela se porta, como ela se coloca no mercado de trabalho, como ela se coloca socialmente, tudo isso passa também pela questão da autoestima. Entendi. Vamos falar então agora da influência do mercado. Qual que é a influência do mercado e da publicidade na relação entre as mulheres e os seus cabelos? Como a gente já citou rapidamente, todas as mídias, né, novela, televisão, propaganda, o próprio mercado oferecendo produtos moldam muito o padrão de consumo. Assim como nós consumindo e
gerando ali demanda, também conseguimos de alguma forma fazer uma alteração no mercado. E desde o início o mercado negou a existência de pessoas pretas e pardas, né? Pessoas negras em geral. E no começo não tinham nem produtos, né? Para cabelos crespos, cacheados. Na minha infância mesmo eram pouquíssimos. E uma coisa que a Rafaela coloca na pesquisa dela e que é muito interessante é os termos usados quando esses produtos passaram a existir. Então era um creme para domar o seu cabelo, para controlar o volume. Sempre essa ideia de um negativo, de algo que precisa ser controlado, que precisa ser amarrado. E isso vai gerando, né, quase que uma educação ali de que você está inadequado para aquele lugar. Fora a questão das novelas, da TV, do cinema, que a gente sempre fala, da cultura em geral. A mulher negra não estava ali. Quando ela estava, era num lugar de uma empregada, que é uma profissão importante, mas que é associada a algo menor do que os outros papéis, do que os outros personagens. Ou, como a gente falou, né, da Thaís Araújo, com o cabelo, muitas vezes alisado, ou ali com uma peruca, algo que negasse realmente a identidade dessa mulher que estava sendo praticamente a única negra naquele lugar. Então, o fato de ter esse mercado, essa sociedade te dizendo isso a todo momento, fez com que essas mulheres trouxessem para dentro todo esse sentimento de inadequação. E só para fazer um gancho, assim, porque eu falei da gente mudar, a Rafaela, no estudo dela, também fala sobre esse boom que a gente teve nos últimos anos de produtos, né? Eu até falei, olha, Seda que encomendou essa pesquisa. O que acontece é que nós fomos fazendo a transição, fomos nos assumindo, fomos cuidando dos nossos cabelos, e aí eles perceberam que havia um mercado para investir, que eles venderiam produtos e que isso seria benéfico para eles também. Então foi um movimento que veio do movimento negro, que veio das mulheres negras, e assim impulsionou outros mercados. Hoje a gente tem, só para não ficar falando o nome de uma única marca, a gente tem a Negra Rosa, que foi montada por uma mulher e que hoje está super grande aí, lançou uma linha de cabelos. A gente tem Salão Online, enfim, várias outras marcas que estão entendendo que a gente está aqui, que a gente, né, tá com poder de consumo e estão mudando aí a sua forma de nos enxergar. Sim, a gente acabou pressionando um pouco o mercado também a olhar, né, para as nossas demandas e para nós. Você estava falando aqui das novelas, né, dessa inspiração. Eu lembrei assim, da minha própria experiência também, acho que é importante trazer aqui, né? Quando eu fiz a minha transição, eu alisei o cabelo dos 12 anos aos 19, e aí eu fiz a transição, e eu lembro que as novelas eram muito importantes. Quando eu comecei a ver a Sharon Menezes na televisão, com o cabelo Black Power, aquilo me inspirou bastante. Não foi só por causa dela, teve várias outras coisas que influenciaram, mas a imagem, né, da pessoa na televisão, a imagem, isso tem um impacto muito, muito grande. Me ajudou bastante ali nessa transição, nessa autoestima. Acho que é importante a gente falar aqui que é uma referência, né? Vira referência para todas nós. Sim. Vamos falar então das entrevistadas que você falou, você conversou, a gente está passando aqui as imagens, são todas as 5 mulheres negras que foram entrevistadas para essa matéria. Queria que você contasse pra gente, o que elas contaram para você, das experiências delas. Então, fazer essa matéria foi incrível, porque, assim, só histórias lindas, né? Mas vou contar um pouquinho sobre o que cada uma me contou que mais me impactou. A Verônica, que é essa que tá com o cabelo raspado, ela passou por um processo muito doloroso mesmo com o cabelo dela, até que ela entendesse qual era a expressão dela com o próprio cabelo. Desde a adolescência ela começou a trabalhar como modelo e ela usava entrelace, que é uma técnica que a gente faz uma trança bem juntinha na cabeça e depois costura um outro cabelo ali por cima. Só que ela relatou pra mim, né, que ela vivia muito racismo, sempre falavam que ela não tinha um rosto pra ser modelo, que ela tinha que desistir. E como o cabelo dela natural, ela nunca conseguia trabalho. Então ela começou a fazer o entrelace e usava uns cachos soltos, segundo ela. E ela começou a ter trabalhos, diziam que o cabelo dela era muito lindo, e ela se apegou a isso. E ela começou por anos, não dar respiro pro cabelo dela. Ela alisava o cabelo para fazer o entrelace, para poder facilitar ali, e ela nunca dava uma pausa, até que ela começou a ter alopécia no cabelo, que é uma condição que causa a queda de cabelo. E ela chegou no momento que ela falou, nossa, eu vou ter que parar. Decidiu raspar
E ela contou pra mim que ela foi num barbeiro pra raspar, mas antes ela pegou o cabelo do entrelaço e levou numa perucaria, que ela falou assim, se eu não gostar, eu coloco a peruca. E na hora que ela se viu, ela disse que se achou linda e que ela viu todas as coisas que falavam pra ela no mercado da moda que eram ruins, o nariz, o contorno da boca, e ela falou que ela se apaixonou, porque o cabelo que ela usava tampava um pouco isso. E já faz 8 anos que ela usa o cabelo raspado. Ela me contou que às vezes ela faz risquinho, às vezes ela pinta, às vezes ela descolore, mas ela disse que se encontrou dessa forma. A Valéria, que é essa daqui que tá de azul, faz cerca de 2 anos que ela passou pela transição capilar. Ela me contou que ela alisava desde muito nova. Ela não sentia uma pressão, mas ela achava que era mais fácil, ela se gostava, não se questionava sobre isso. E ela me contou que as mulheres da família dela influenciaram muito ela. Ela começou a ver essas mulheres passarem pela transição ao longo dos anos, começou a ver também as outras mulheres nas mídias. E ela falou que é uma aspa que eu achei muito legal. Ela me disse assim que ela começou a perceber que as mulheres que passavam pela transição capilar ficavam mais bonitas. E aí ela falou assim, vou parar, vamos ver como é que é. E quando ela passou pela transição, que ela cortou, ela foi cortando bem aos pouquinhos, as pontas, assim como eu alisei meu cabelo dos 12 aos 23. E eu fui só deixando, aí um dia quando eu já tava ali com os cachos bem grandinhos, eu falei, vou cortar pra ver. E aí já faz 2 anos que ela cortou e falou que nunca se sentiu mais linda. A Ju, que é essa daqui que tá com dreadlocks, ela tá de amarelo, ela usa os dreads há cerca de 8 anos. De 8 anos não, de 4 anos, desde a pandemia. Ela falou que na infância a mãe dela trançava os cabelos dela pra aquela coisa, né, de ajudar ali a lidar com as crianças, levar pra escola, ajudar talvez a blindar um pouco do racismo. Só que ela sentia falta de sentir o cabelo livre, ela queria deixar o cabelo mais solto. E quando ela fez isso uma vez para ir para a escola, com cerca de 8 anos, ela sofreu racismo, coleguinhas ali ofenderam ela racialmente por conta do cabelo. E a mãe dela explicou que por isso ela trançava e ela tinha essa vontade ali interna. Ela chegou a passar a fazer um relaxamento, passou pela transição capilar e na pandemia ela falou, quer saber, esse sempre foi meu sonho, vou testar. E aí ela já tá há 4 anos com os dreads, que ela gosta de chamar de locks, porque ela acha que tem um peso menos negativo. E, enfim, está super feliz também. E por fim, a Bruna... Por fim não, né? Acho que eu pulei uma pessoa. Mas a Bruna, ela alisa o cabelo, também desde a adolescência como nós. E ela disse que é mais por uma questão prática. Ela não aprendeu a cuidar dos cabelos cacheados. Ela achava muito difícil. E aí, na adolescência, ela convenceu ali os pais dela, que também são negros, a deixarem ela alisar. E ela disse que acha que é mais prático e por isso ela continua assim. Mas ela falou que ela, às vezes, pensa em fazer uma transição. Ela só fica com preguiça ali do momento. Mas ela disse que não descarta essa possibilidade. E, por fim, a Elaine, que é essa que tá de verde, uma cor parecida com a minha. A Elaine já é mais radical, assim. Cada vez ela tá com um cabelo, dessa vez ela tava com trança. Mas ela falou que gosta de variar, nunca alisou o cabelo na vida, ela tem 51 anos. E ela sempre buscou realmente fazer novos penteados, se ver de formas diferentes. E ela aprendeu a fazer tranças pra ela fazer nela e nas 2 filhas, porque ela falou que era muito dinheiro. E aí ela mesma foi estudar, aprender, e hoje ela faz tranças também pra fora, como uma forma de trabalho complementar. Então, assim, histórias lindíssimas, que foi muito difícil de não contar muita coisa na matéria, mas foi bem legal. De selecionar, né? Não dá para colocar tudo, né? Não cabe tudo. Não cabe tudo no texto, mas é bom que a gente está aqui no Como é que é para contar também um pouquinho mais, né, do que não entrou ali no texto. Paula, para finalizar, eu queria te perguntar, para além da autoestima, há outros aspectos ali relacionados aos cabelos? Tem a questão da saúde, a gente falou um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né? Essa sensação de inadequação, esse sentimento, que pode ir para uma depressão, para uma ansiedade, para um pânico. Mas tem a saúde física também. Existe um estudo bem recente dos Estados Unidos que mostra que as mulheres que usam produto de alisamento mais de 4 vezes no ano têm 2 vezes mais chances de desenvolverem
câncer de útero e de endométrio. É claro, a gente sabe que é uma química, né, que mexia com alguma coisa, mas agora a gente está começando a ter dados realmente do impacto desse produto no nosso couro cabeludo, no nosso sistema. Então, é um sinal ali um pouco de alerta. Fora a questão, por exemplo, da alopécia, que eu citei um pouquinho contando sobre a Verônica, que não só necessariamente por conta da química, mas você fazendo muita trança, penteados muito apertados no seu cabelo, isso tudo pode fazer com que, pela tração, pela força mesmo que você puxa o seu fio, você tenha essa perda, esse machucado mesmo no couro cabeludo, e o seu corpo vai reagir a isso, né? Então, por isso, a importância das meninas se amarem como elas são, porque a gente não precisa se machucar para ser feliz, para se sentir bonitas. A gente, claro, pode variar, né? Existem muitas possibilidades hoje em dia, como a gente falou, mas a nossa saúde também é uma variável aí dentro desse processo. Sim, importante para a gente anotar, né? Muito bom ouvir essas histórias, né? A gente falar de coisas boas também, né? Dessa autoestima da mulher negra. Muito obrigada, Paula, por ter vindo aqui, compartilhado com a gente essas histórias dessas 5 mulheres, né? E as nossas próprias histórias também aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo papo. Feito esse 25 de julho comigo. Obrigada. Até a próxima. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. E amanhã estaremos de volta. Eu espero vocês. Tchau, tchau.